Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Leonardo Tristão, CEO da plataforma IT. Prazer ter você aqui. Performa IT. Performa IT. Mas é uma plataforma, a plataforma cabe, viu? Não, e é melhor do que Performa. Vou anotar. Anota. Aqui comigo o professor Luiz Carlos Berti, da SPM São Paulo, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM, do World Observatory e da Prime, que é o braço da ONU de Universidade de Negócio no Brasil e no mundo. Conta pra gente, Leonardo, um pouco da Performa e qual que é a proposta e quais são os serviços que vocês oferecem. Legal. Bom, primeiro quero agradecer o convite. Pedro, professor Berti, Mertel, é um prazer para mim estar sentado aqui com vocês. Gosto muito dessa interseção da iniciativa privada com a academia. Para mim, as melhores coisas saem desses encontros, né? A Performa IT é uma empresa de desenvolvimento de soluções. Então, basicamente, o que a gente faz é realmente isso. Os nossos clientes trazem para a gente problemas e a gente, através de uma metodologia que nós desenvolvemos dentro de casa, mas que não é ciência de foguete, gostaria muito de dizer que a gente tinha inventado algo surreal. Não. A gente pegou 3 frameworks de mercado super conhecidos, o Design Thinking, o Lean UX e o Ágil. A gente concatenou eles numa esteira de geração de valor. E hoje a nossa proposta é essa. Os nossos clientes trazem problemas, a gente bota aqui no início do nosso processo e lá do outro lado sai uma solução, né? E essa metodologia, esse enfoque, essa forma de trabalhar foi o que permitiu que uma empresa pequena como a Performa, nós somos pouco mais de 200 pessoas, trabalhasse para as principais empresas do Brasil de vários segmentos. A gente não tem uma vertical de especialidade, a gente trabalha para o varejo, a gente trabalha para a indústria farmacêutica, a gente trabalha para a indústria de fertilizantes, enfim. As grandes empresas, eu acho que se a gente pegar aí as 100 maiores do PIB, mais da metade é cliente nosso. Que legal. Leonardo, só para a gente poder rodar aqui, explica um pouco só para abrir o conceito, claro, dessas 3 plataformas ou dessas 3 metodologias que vocês adotam. O Design Thinking, pessoal, é uma metodologia um pouco mais conhecida por todo mundo, né? Focada realmente em você colocar o usuário, né, a pessoa no centro de um problema. Então isso ajuda a gente a analisar os problemas de um perfil, de um prisma um pouco diferente. Então digamos que na fase do Design Thinking, a gente tem aquela fase lá da imersão, né, onde a gente vai entender o problema que o cliente tem. Inclusive tem um livro que eu adoro, que é o Apaixone-se pelo Problema, né? A gente acaba sendo muito mais produtivo quando a gente está enfrentando uma situação, quando a gente está apaixonado pelo problema que a gente está tentando resolver. E muitas vezes a gente se vê apaixonado pela solução. Você imagina, vocês já devem ter visto alguém comentar assim, cara, eu preciso desenvolver um app. Ó, esse cara está apaixonado pela solução, ele já sabe que é um app. Eu não sei se é um app ou uma pipa que vai resolver meu problema de sinalização no meio do mato. Então eu preciso entender primeiro qual é o problema que eu estou enfrentando. Então a gente tem a fase de imersão do Design Thinking, depois a gente tem até o conceito do Double Diamond, é esse, né, do divergir para convergir. Então a gente tem várias técnicas, várias ferramentas onde a gente propõe essa questão de divergência para depois convergir para um ponto comum. Aí a gente identifica realmente o problema que a gente está enfrentando. Esse é uma outra característica muito comum, que é problema percebido versus problema real. Vou dar um exemplo para contextualizar. Um cliente nosso procurou a gente, uma grande rede varejista, falando o seguinte: Léo, eu preciso vender mais o produto tal. Beleza, então era um problema comum. Percebido e comum, né, professor? Eu preciso vender mais, toda empresa quer vender mais. Quando a gente mergulhou, quando a gente foi fazer o entendimento de por que aquele produto não estava vendendo, a gente descobriu que para testar aquele produto era muito difícil. Então imagina você entra num centro automotivo e alguém te diz assim, cara, você precisa, o produto em questão é amortecedor, tá? Vou falar o produto. Ó, você precisa trocar seu amortecedor. Você fala, cara, por que que eu preciso? Tá querendo me enrolar, né? Por que eu preciso trocar meu me amortecedor? enrolar. Então, a questão era, eu precisava vender mais? Precisava, mas na real, o meu problema percebido era vender mais, porque o meu estoque estava aumentando, então obviamente eu estou percebendo aquilo ali, mas o meu problema real é que eu não conseguia testar e mostrar para o meu consumidor de forma
determinística que havia um problema ali. Sim. Cara, ó, esse amortecedor vai dar problema daqui a tanto tempo e as consequências para você são essas, essas e essas. Quando a gente entendeu o que precisava ser feito, o approach foi totalmente diferente. Eu não precisava dar desconto para vender mais. Eu precisava criar uma maneira de testar aquele amortecedor e mostrar para o cliente o resultado daquele teste de uma forma convincente. Que o cara olhasse, porque não adianta também falar para o professor Bert que assinava 4 rodas que precisa trocar o amortecedor, claro. Ele sabe disso. E a minha irmã que é médica? Como é que eu falo para ela que ela vai ter que deixar o carro dela lá 4 horas para trocar o amortecedor se ela entra e vai para o hospital e nada acontece? Então, você tem essas dificuldades. O Design Thinking ele te permite criar maneiras de, dado um problema agora real, ó, eu saí de um problema percebido, eu estou num problema real, agora o que eu vou fazer? Explorar diversas hipóteses para no final chegar na minha possível melhor solução. Né? A gente sempre fala de possível melhor solução porque depois que você elege uma, e também temos várias tecnologias, várias ferramentas para chegar nessa possível melhor solução, o que a gente precisa fazer? Prototipar e ir a campo. Sim. Porque aí não adianta a gente, no ar-condicionado, bonitinho, querer inferir sobre o que vai acontecer no chão de uma oficina mecânica. De que eu vou chegar com um tablet, com um amortecedor girando, sim, e o cara vai se encantar por aquilo e falar, puta, eu quero esse amortecedor. Não, ele não vai. Ele não vai. Agora, e se eu mostro para ele um gráfico que mostra o comportamento de um amortecedor bom, plotado no mesmo eixo do gráfico do amortecedor dele, mostra os gaps e fala aqui, cara, tá vendo isso aqui? É o tempo que o teu pneu deveria estar em contato com o solo e não tá. Isso aqui vai comendo muito pneu, né? Isso aqui vai te causar um problema aqui, 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 aqui e aqui. Se você não tiver tempo para trocar isso hoje, beleza, mas daqui a 2 meses você vai arrumar tempo. Eu preciso te ver ou aqui ou você vai no meu concorrente, mas você vai trocar esse amortecedor. A forma como você dá a notícia é muito legal. Sabe de onde saiu esse protótipo? Da segunda fase da nossa metodologia, do Lean UX. De você pegar um problema que você já quer testar, criar uma forma muito rápida, né? Eu não vou usar o termo MVP, que todo mundo já deve ter ouvido 1000 vezes, a história do produto mínimo viável, né? Mas você criar uma maneira rápida de mostrar para um leigo, porque também não adianta você mostrar algo que todos os engenheiros do mundo vão entender como funciona, porque uma pequena parcela da população é engenheira. Né? Então não adianta. Né? É o médico. Né? Como meus embates com a minha irmã lá, que é médica, você senta na frente do médico, parece que ele tem uma matéria na faculdade dedicada a te falar, e você só ouvir. Não é possível. Esse cara precisa falar a minha língua. Porque senão eu saio de lá sem saber o que fazer. Eu saio da consulta médica, normalmente eu peço pra gravar a consulta. Então eu não tô sozinho nesse. Não, eu peço pra gravar. Sabe o que eu faço? Eu levo a minha mãe, que ela adora medicina e manja, aí ela se atenta a detalhe e eu falo o seguinte, bom, tem que tomar remédio, tem que fazer cirurgia, tem que fazer não sei o que lá, pronto. Resolvi o Professor, problema. É isso. Aí eu saio da consulta, encaminho o áudio para minha irmã e falo, Andréia, quanto tempo eu tenho? Né? Não pode, eu acho que a gente deveria, eu acho que a medicina, e isso tem mudado, viu, pessoal? Essas iniciativas recentes aí, pós-pandemia, de telemedicina, de humanização da medicina, ela vem até mudando essa forma de comunicação de uma forma bem legal, né? Mas o Lean UX, ele propõe isso para você. Você, de uma forma rápida, conseguir prototipar alguma coisa. Gente, eu já prototipei, ó, PowerPoint, né, que é o tradicional. A gente já fez maquete, a gente já fez Lego, a gente já usou folha. Sabe que você dá um livro na mão da pessoa e a pessoa fala, cara, se você escolher o botão 3, vai na página 4. Aí lá na 4 tinha um outro. Porque o que a gente busca quando a gente está fazendo um teste de usabilidade? Garantir que aquilo ali é usável mesmo por quem não teve treinamento. Ninguém ensinou minha mãe a usar uma rede social. Ela um dia instalou, olhou aquilo. É intuitivo. Nossa, tem um botão
botão aqui, post. Aí abriu uma câmera, ela clicou no botão câmera, apareceu ela. Ela falou, nossa, eu consigo tirar uma foto minha já. Intuitivo. Você testa essa intuitividade para garantir que aquela tua hipótese que você levantou, ela é viável. E aí, uma vez que você está seguro para implementar, entra a última parte da nossa metodologia, o ágil, que aí, pessoal, eu gostaria muito de poder também falar mais sobre isso, mas é a parte fácil do processo, que é a engenharia. Aí é construir um software, é construir uma solução digital, inclusive a minha área de origem, né? Eu era programador, mas venhamos e convenhamos, é a parte fácil do processo, né? Você já sabe o que precisa ser construído. Tem uma frase muito boa, né? Que é aquela história assim, você primeiro precisa definir o produto certo a ser construído para depois construir certo produto. Muitas vezes a gente vê a gente indo enfrentar desafios, né, sem ter o mapeamento correto de tudo que aconteceu. Ô, Léo, deixa eu te perguntar um negócio que me deixou curioso, porque assim, você aqui, eu vi o seu perfil, que você é da área de tecnologia, e você citou muito a questão de geração de valor. Eu sempre gostei muito da percepção de geração de valor, porque isso acho que dá a visão de perpetuidade do negócio no longo prazo, né? Você tem as grandes linhas de administração financeira que falam sobre geração de valor e maximização de lucro. A minha pergunta para você é, como é que você enxerga a percepção de geração de valor do seu negócio para o seu cliente? Como é que você consegue, de uma certa maneira, mostrar e quantificar para ele o retorno que ele vai ter? Professor, esse ponto da geração de valor, ele tem uma linha muito, muito objetiva, que é o seguinte: o seu cliente te apresentou um problema, você propôs uma solução. Tá sobrando dinheiro no caixa dele? Tem que estar sobrando dinheiro no caixa dele. Sim. A percepção de valor tem que ser dele. De novo, não pode ser eu, com 100 slides no PowerPoint, tentar convencer ele de que aquela solução que a Performa IT entregou está gerando valor para ele. Ele tem que perceber isso, né? E aí a métrica, dinheiro é uma medida meio que universal, né? Sim, o cara está tendo lucro. E eu procuro permear isso muito na liderança da Performa como um todo, que é o seguinte: cara, a nossa maior métrica de sucesso são os nossos clientes estarem ganhando dinheiro. Porque naturalmente eles vão continuar comprando da gente. Você vai faturar. A partir do momento que eu tenho a minha estrutura de custos controlada, professor, isso, que eu vendo uma hora a X reais e eu sei que aquela hora custa para mim X menos 30%, então, quanto mais horas eu vender, mais dinheiro sobra no meu caixa. Maximização de lucro é uma discussão um pouco mais difícil. Por quê? Principalmente no setor de serviços, Mertel, Pedro e professor Bert. O que acontece? Tem hora que eu resolvo investir. É verdade. Eu abro mão do meu lucro para entregar um trabalho com um escopo maior do que o contratado, porque eu quero instigar a percepção de valor. E fidelizar. Eu quero que aquele cara fale assim: puta, mano, esses carioca, esse gordinho aí é diferente, cara. Entrega bem. Ele tá fazendo um negócio aqui que o pessoal não tem feito. Outra coisa que a gente faz: problemas em projetos. A única certeza que eu tenho não é se vai ter, é quando. Problema em projeto existe, ponto. Não sei se alguém aqui já construiu uma casa, né? É fazer gestão de problemas. Exato. Então, o que a gente faz no dia a dia é uma gestão de problemas. Beleza. O que acontece quando você está gerindo problemas? A maioria das empresas faz assim: você teve um problema, para o projeto e vamos ver o que está acontecendo. Qual foi um gatilho que eu descobri na prática, empiricamente? Infelizmente, eu não tenho todo o conhecimento que eu gostaria da academia dentro da minha cabeça, mas empiricamente eu percebi que toda vez que eu primeiro resolvia o problema e depois ia discutir com o cliente se estava no escopo ou não, a discussão era muito mais leve. O problema está resolvido, não tem ninguém parado, não tem ninguém sofrendo, já está todo mundo ganhando dinheiro com o projeto. Se vai ser 10 horas a mais, 20 a menos, 1000 horas aqui, essa discussão depois, ela naturalmente ela acontece. Então, a questão da percepção de valor, professor, ela vem muito mais
de atitudes, minha observação empírica, né? Ela vem muito mais de atitudes, a percepção de valor do cliente, né? Ela vem muito mais de atitudes do que propriamente do que está sendo entregue. Porque às vezes você resolveu o problema, mas, por exemplo, quer ver uma situação? Um problema legislatório. Eu vou ter que fazer uma alteração no software, mas quanto vai sobrar no caixa do cara? Nada. Movimentei uma estrutura gigantesca para adequar a empresa do cara a um novo processo de substituição tributária. Tá sobrando nada. Mas ajudei ele a passar pelo processo de homologação, entreguei rápido. Quando deu problema com a receita, eu rapidamente saquei um relatório para mostrar que o software estava certo e o cara tá... Vocês fazem sistema ERP assim? Não. A gente integra muito Você sistema integra o ERP ao com seu. ERP. Exato. Porque como a gente trabalha muito com sistema satélite, professor, aliás, a minha especialidade é a integração de sistemas. Quando eu era desenvolvedor, eu trabalhava muito em camadas de integração de sistemas. Então, essa é a minha especialidade de formação. Mas o ERP em si não, porque tem muita gente boa fazendo isso. Então, mas você consegue integrar o ERP para você alavancar e puxar relatório em cima daquilo que você falou. Porque muitas vezes eu preciso colher dados do ERP estilo tributário, e devolver dados processados para o ERP. O ERP é um sistema operacional. Toda a parte gerencial ela acaba ficando ou em sistemas satélites ou em outros módulos do ERP. Né? Mas as empresas, quanto maior a empresa, mais especificidades ela tem. Né? Então, você pega uma empresa como a Performa, que é uma empresa muito pequena, olha que coisa... Eu não preciso de um ERP mega sofisticado para gerir o meu negócio. Sim. Eu tenho o meu controle de produção, que é um controle de produção baseado em controle de horas, porque no fim do dia lá, o que uma empresa de serviço vende? Sim. Hora. Eu tenho que lidar com os desafios de não ter estoque. Eu não tenho estoque. Não adianta, meu time tá parado, fala, vamos produzir, deixa no estoque aí, uma hora vende. Não, meu time tá parado. E daqui a uma semana tem que pagar o salário dele. Então, eu tenho que lidar com essas complexidades. Custo fixo. Em contrapartida, eu não tenho dinheiro meu parado no estoque. Eu não tenho que me preocupar com o que está fora para beneficiar. Geração de liquidez, tudo. Todo negócio tem prós e contras. Sim, né? Eu me considero um ótimo administrador de uma empresa de serviços, né? E aí eu tô apelando pro meu track record, a Performa vem crescendo 2 dígitos há bastante tempo. Né? Legal, parabéns. Então eu confio no meu track record para dizer que eu me considero um bom administrador. Eu acho que eu seria um desastre num restaurante. Eu olho um restaurante grande funcionando, eu falo, cara, como que esses caras fazem isso? Né? Então eu acho que cada um Gestão tem... de perecíveis, Pelo amor de Deus, Pedro. super complexo. Nossa, Pelo amor de Deus, a questão que a gente estava brincando de gerenciamento de uma obra, né? A maior parte das vezes que você está tocando uma obra, a equipe não é sua. Né? Tem o empreiteiro lá, mas aí ele subcontrata 2 pedreiros, 3 azulejistas, 4 caras de peso, que ele não tem gerência sobre o cara. Ele pode pedir, fulano, pô, não falta amanhã não, cara, por favor. Como é que você gere uma equipe que não tem nenhum vínculo contigo? Gestão de problemas mesmo. Gestão de problemas. Né? E a tecnologia, hoje, a gente vem ganhando tanta ferramenta para auxiliar a gestão. Aliás, fazendo um paralelo, né? Eu considero a nossa geração, essa aqui da bancada, muito privilegiada. Né? A gente viu 2 pontos de inflexão muito grandes na história da tecnologia. Primeiro, a internet. Né? Para mim, acho que é consenso. E agora a inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial é um ponto de inflexão tão grande quanto a internet, tá, gente? Tipo, eu não tenho dúvida que daqui a 5 anos, ninguém pergunta hoje para assim, professor, você tem e-mail? Todo mundo parte do princípio que o Pedro tem. Eu preciso falar com o Pedro, eu preciso falar com o senhor, eu vou pedir o seu e-mail. Não tenha dúvida que é uma forma de trabalhar. Daqui a 5 anos, as pessoas vão pedir para conhecer os seus prompts. A forma como você usa inteligência artificial. Não é se você usa, é como você usa. A gente está vivendo um momento agora, eu falo que parece que a gente está em 1994 de novo, que era quando estava surgindo a internet aqui no Brasil, muito no meio acadêmico ainda, né? Em 94 era o meio acadêmico, se eu não me engano o UOL, que na época era o Brasil Online, ou já era Folha, enfim, mas era do grupo.
É de 95 o provedor, então em 94 ainda não tinha ninguém falando disso, talvez a Mandic por causa da BBS que eles tinham na época, enfim, era um negócio muito incipiente que ninguém sabia para que ia servir. Tava todo mundo meio assim, mesmo na universidade a gente usava aquilo para fazer pesquisa. Era só uma forma de eu acessar. Olha o que a gente faz de uso de internet hoje, né? Se a gente ficar sem internet um dia... A economia está conectada, né, da raiz à folha. Exato, Pedro. Inteligência, a gente está vivendo esse mesmo momento na inteligência artificial. Quem é da área está um pouco mais antenado com isso, né? Quando em 2022 a gente começou a ouvir sobre o grande amadurecimento dos algoritmos de LLM, que são os algoritmos de manipular linguagem de forma massiva. Quando a gente viu aquela evolução, todo mundo começou a acender, cara, vem coisa boa aí. Porque a inteligência artificial é um negócio super antigo na tecnologia, né? Sim. Isso é da década de 60. Sabe a tempestade perfeita? Computação em nuvem, descentralizado, de dados, grande capacidade de processamento, um algoritmo que sabe processar tudo isso. Você começa a olhar e você fala assim, cara, eu acho que tem um ciclone aqui, hein? Temos uma área de convergência. Tem um ciclone aqui. Sim. A gente está vivendo agora o momento onde está começando a ter muita aplicação prática de inteligência artificial. E rápido, né? Para ajudar em gestão, para ajudar em percepção de valor, para ajudar a você mostrar resultado. Desenvolvimento de produto. Agora, Leonardo, deixa eu aproveitar esse teu gancho de inteligência artificial. Na semana passada, o CEO do Google anunciou, da Microsoft, perdão, dizendo que o Copilot também ia ter um outro serviço, que seria como se fosse um agente digital permanente, para que fosse um membro da equipe. Então, o Elon Musk também tem feito vários anúncios da questão e agora ele diminuiu a previsão, ele acha que em 5 anos a inteligência artificial vai substituir quase que todo o serviço prestado por um ser humano. Eu te pergunto sobre a ótica, claro, como ferramenta é o melhor aliado que a gente pode ter e crescendo. Mas como ameaça aos nossos mercados, como é que você enxerga para a prestação de serviço? Vamos lá, Pedro. Eu tô muito mais alinhado nesse caso com o Satya da Microsoft do que com o Elon Musk, né? O Elon Musk ele tem essa postura apocalíptica e ele lucra muito bem com isso e ele joga muito bem esse jogo. Ele tem razão em um ponto ou outro. Quando você olha a inteligência artificial como um assistente, faz todo sentido. Inteligência artificial é algo que vem para potencializar a sua capacidade de produção. Agora, a inteligência artificial, eu botar uma inteligência artificial sentada aqui para responder as nossas perguntas, esse tipo de pergunta, talvez ela não tenha ainda, então eu estou falando com o que a gente conhece de inteligência artificial hoje, ela não tenha ainda todo o conhecimento adquirido por nós, seres humanos, né, para responder de forma concisa. E outro, tem várias associações que a gente faz quando a gente está pensando, que a forma como a gente trafega a informação dentro do nosso cérebro ainda não é conhecido. Uhum. Então a gente não consegue reproduzir algo que a gente não conheceu. O que a gente está tentando com a inteligência artificial é se aproximar o máximo possível do pensamento humano. O humano não vai ser substituído. Eu imagino que algumas profissões podem cair, imagino. Uhum. Mas a Revolução Industrial também matou algumas profissões e o mundo continua avançando. Eu sou mais partidário da tese de que toda vez, da hipótese, né? Esse é tese, desculpa, porque esse já foi comprovado. Toda vez que existe o lançamento de uma tecnologia que mexe na economia mundial e o PIB geral cresce, o número de postos de trabalho cresce junto. Então, eu estou acreditando na inteligência artificial gerando mais postos de trabalho do que eliminando. É um saldo. Vamos falar de internet. Meu filho ficou na dúvida sobre ser influencer. Nossos pais não sabiam o que era isso, porque não existia. A profissão influencer não existia. Uhum. Hoje, existem pessoas que ganham muito dinheiro com isso. Área de games. Você imagina, eu falava pra minha mãe que eu ia jogar videogame, era uma sapatada.
Hoje, se meu filho falar que vai jogar videogame, eu vou Se ficar fica fazendo orgulhoso, massagem nele. porra, Eu vai, falo, cara, vamos relaxar que pode ser a minha aposentadoria. Os Né? pais do Pelé não queriam que ele jogasse. Que ele jogasse futebol. Então Pedro, A mãe não queria. na sua pergunta, eu vou te dar como eu acredito e tô colhendo resultados na prática, né? Inteligência artificial como um copilot, como um membro da equipe, como alguém que eu vou fazer algo que é muito comum em tecnologia chamado pair programming. O que é o pair programming? Bert programa bem pra caramba, eu também tô diante de um desafio, vamos sentar junto para discutir esse código live. Não é assim, você faz, eu corrijo, não. Um do lado do outro chama pair programming. Vamos ver aí que eu compilo, beleza. Para fazer isso com a AI. Fantástico. Fantástico, porque você pega um esqueleto de código que ela gera para você com uma velocidade absurda, você revê aquilo, aí Ela você revê. lembra de projetos que você já discutiu. Agora, você entregar, por exemplo, um design sprint, escanear um design sprint, dar na mão de uma inteligência artificial e falar, desenvolve esse software para mim, eu acho que a gente ainda vai precisar caminhar um pouco, né? Agora, como um copilot, eu não tenho dúvida de que... Bom, vou trazer um dado real para vocês, esse posso divulgar porque está no nosso site. O faturamento da Performa no passado foi 30% maior. A gente cresceu 30% com 0 de headcount. Nosso headcount foi a primeira vez na história da empresa que a gente não aumentou o número de postos de trabalho. Não eliminamos nenhum, mas não aumentamos nenhum. E faturamos 30% mais. Isso para uma empresa de serviço é surreal. Sim, porque você sobe junto com a mão de obra. Né? Você ganha cliente, tem que aumentar. Ganha cliente... E perde cliente, tem que diminuir. O que é sempre o mais difícil. Que é o mais difícil, exatamente. São as decisões. O crescer e contratar é a melhor coisa do mundo. O problema é que às vezes o mercado... E às vezes nem significa uma diminuição da empresa. Imagina o seguinte, ó, eu trabalho na empresa A com um set de tecnologia X. Perco esse cliente. E ganho 3 clientes que trabalham com set de tecnologia Y. Você tem que dispensar aquele e recontratar. Ou eu treino, que é o que a gente acaba optando por fazer, né? Treinar essa galera na medida poder, do possível. porque esses caras já estão dentro da cultura. Sim. E aí é outro ponto que também não vale a pena abrir mão, né? Da cultura da empresa. Como é difícil, né? Não vale a pena, então a gente treina, mas tem curva. Tem curva que afeta a minha geração de caixa, né? Mas inteligência artificial, provavelmente nas próximas entrevistas já você tá com um copilot, não mais. Sabe por quê? Porque enquanto eu tô falando, esse copilot tá ouvindo. Sim. E buscando referências para te dar. Sim. Pô, pergunta pro Léo a opinião dele sobre isso e isso. Já com o contexto da conversa. Isso é muito legal. A gente podia tentar fazer isso, hein? Vamos fazer o seguinte, fica uma promessa. Na próxima entrevista, daqui a alguns poucos meses, a gente usa o Copilot. Boa. Leonardo, muito obrigado por você ter vindo. Foi um prazer isso, enorme te receber. Muito legal conhecer o trabalho da empresa e como vocês estão na vanguarda. Parabéns. Obrigado.